profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias. E toda a obra dele foi durante um período muito difícil da história da nação de Israel, quando eles eram cativos, foram levados para a Babilônia. E a Babilônia, naquela época, era o pior lugar para se viver para aqueles que desejavam ter uma integridade de vida em relação a Deus. Né? O lugar mais apodrecido, do ponto de vista moral, daquela época era a Babilônia. Para vocês terem uma ideia, a Babilônia ficava onde é o nosso moderno Iraque hoje. Ou seja, está mais ou menos entre 950 e 1.000 quilômetros de Jerusalém para quem vai para o Oriente. Eles foram levados para lá. E uma coisa muito interessante sobre Ezequiel é que Ezequiel não é um profeta de origem. Ele não foi levantado como profeta desde a origem. Ele era filho de sacerdote. Então ele se preparou para ser sacerdote. Só que Deus mudou a direção da vida dele, transformando ele num profeta. E as profecias de Ezequiel são muito importantes para nós, principalmente quando a gente vai estudar uma coisa tem uma palavrinha estranha aí chamada escatologia, que é quando nós vamos estudar lá a doutrina das últimas coisas, como vai acontecer a volta de Cristo. A gente sempre vai visitar aqui o livro de Ezequiel e a obra de Ezequiel. Então, ele é um profeta nesse contexto, num contexto do povo afastado de Jerusalém, sendo bombardeado por toda uma influência religiosa pagã, uma moralidade corrompida. Ele está ali profetizando, servindo de voz de Deus, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus. Isso é ser profeta. Então ele serve de voz de Deus ali. Esse capítulo 47 não é o mais famoso de Ezequiel, né? Alguém pode me dizer qual que é o capítulo ou qual é a história mais famosa de Ezequiel? O Vale de Ossos Secos, capítulo 37. Vamos visitar esse texto outra hora, vai ser bênção também. Mas hoje eu quero falar sobre a figura do rio. A figura do rio, ela especialmente fala muito ao meu coração, porque eu compreendo, né, desde quando a gente estudou ali a cultura hebraica, o quanto essa figura para eles é forte. Porque para um judeu, para o povo hebreu, existe algo que para eles é símbolo de santidade, que são as águas correntes de um rio. Né? Existe um poeta brasileiro que diz que você nunca vai olhar para um rio duas vezes, porque você olha uma vez, algumas águas que estão ali. Quando você olha de novo, já são outras águas. Porque o rio tem essa característica, né, que ele vai se renovando. E aqui Ezequiel ele vai trazer uma visão de um rio que iniciava ali no trono de Deus, no templo de Deus, e ele escorria para regar e para sarar, curar toda a terra de Israel. Essa figura que a gente vai falar dela nessa noite. Sempre nós vamos encontrar na Bíblia algumas figuras de forma repetida. Uma delas é essa coisa do rio. Se você puxar na memória, lá no Gênesis, ainda no Éden, ok? Ainda no Éden, nós vamos entender que o jardim de Deus era regado por 4 rios. A água ela é necessária, ela traz vida. Quando a gente pensa um pouco mais, vai navegando na Bíblia um pouco mais, a gente vai lembrar do Salmo 1, né? Nós vamos ler lá no versículo 3, que o homem bem-aventurado, o homem abençoado, é aquele que ele é plantado aonde? À beira de águas correntes, à beira de um rio. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, no capítulo 22, lá no finalzinho, no primeiro versículo, vai dizer que na eternidade existe um rio que flui do trono de Deus e abençoa toda a Nova Jerusalém. Então, esse símbolo de que de Deus flui águas purificadoras, que de Deus flui águas que curam, de Deus
flui, águas que vão sanitizando, né, vão modificando a realidade, é muito forte. É isso que a gente vai pensar nessa noite. Então eu pedi para que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, e a gente vai lendo aqui, eu quero fazer uma pregação expositiva desse texto. Versículo 1, a gente vai ler assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Uma visão aqui do profeta, uma visão vinda de Deus, né? E vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar, né? Versículo 2, ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do sul. Gente, fica meio confuso quando a gente lê assim, mas estudiosos pegam essa narrativa de Ezequiel e começam a desenhar isso, e começam a colocar as portas no lugar correto, e a gente percebe que essa visão de Ezequiel aqui é justamente a visão do templo de Jerusalém reconstruído. Então já é uma visão profética de que Deus restauraria a nação de Israel e a religião de Israel. Já é algo sobrenatural nesse sentido aqui. Mas não é isso que chama a minha atenção. O que chama a minha atenção é como se repete novamente essa figura dessa água, dessa bênção, desse fluir da bênção de Deus para abençoar e curar o seu povo. A gente vai ver isso repetido, olha, em Joel 3,18, em Zacarias 14,8, em Apocalipse 2, versículo 1, sempre reforçando essa coisa de que de Deus flui uma graça que é capaz de permear toda a nação, todo o povo, todos aqueles chamados e escolhidos de Deus. E não só invadir o lugar, como sarar, restaurar, fazer novas todas as coisas. Nós somos sustentados pela graça. Nós somos sustentados porque Deus decidiu que dele fluiria algo que nos sararia. Sararia nossas emoções, que sararia as nossas doenças, que sararia principalmente a nossa separação entre Deus por conta do nosso pecado. Então, essa figura ela é muito forte, ela é muito importante. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Obviamente não tinha trena, né? Essas linhas de medir eram interessantes, porque às vezes a gente imagina como é que eles conseguiam construir coisas absurdamente grandes e perfeitas sem os instrumentos de medição que eles têm hoje. Eu não sei se alguém aqui é pedreiro ou tem amizade com pedreiro. Um bom pedreiro diz que se você tiver um prumo e um esquadro, você constrói uma casa. E eles tinham instrumentos rudimentares ainda. E um deles era essa linha de medir. E essa linha de medir, ela tinha ali um comprimento de mais ou menos 500 metros, ou 1000 côvados, depende aí da tua tradução, né? Então ele pega essa linha de medir, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados, e levou-me pela água que batia nos tornozelos. Acompanha aqui que fica mais fácil. Não, você vai pegar uma tradução que vai dizer atelhos. Vai falar que parte do corpo é essa que eu não sei. Então ele me conduziu pela água, mediu os primeiros 500 metros e as águas batiam nas minhas canelas aqui, ó, comecinho, tornozelos. E então era bem raso, né? Os primeiros 500 metros. Versículo 4. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia agora no meu joelho. Mediu mais 500 metros e agora a água chegava na minha cintura.
Versículo 5, mediu mais 500 metros e agora o rio não se conseguia atravessar a pé porque a água era muito profunda, né? Que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar a não ser nadando. Não se podia atravessar andando mais. E aqui a gente começa a pensar em algumas coisas importantes para a nossa vida, para o nosso entendimento, né? A primeira coisa é que o rio, ele nasce em Deus. Existe bênção fora de Deus? Depende daquilo que você chama de bênção. O Salmo 1, que é esse salmo que nós citamos, sobre o homem bem-aventurado, ele vai dizer que existe prosperidade para aquele que é plantado na beira de um rio. Mas se você puxar na tua memória, se você entende um pouquinho de natureza, você vai entender que se você plantar uma árvore também na beira de um lago, ela vai crescer. Ela vai dar folha na época certa, ela vai dar fruto na época certa. Só que a nutrição dela não vem de um rio, a nutrição dela vem de um lago. O rio, ele tem um símbolo na Bíblia, que é esse símbolo da graça de Deus, da pureza de Deus, que limpa, que lava, que renova. Enquanto o lago, ele vai ter esse símbolo da podridão. A gente vai falar disso daqui a pouco. Daquela água parada, daquela água cheia de lama, daquela água cheia de lodo, que também dá nutrição para a árvore. Então, muita gente tem dificuldade de responder uma pergunta interessante. E a pergunta é a seguinte: por que prosperam os ímpios? Por que prosperam aqueles que não temem ao Senhor? Por que prosperam aqueles que desobedecem a Deus? Por que pessoas que são inteiramente desobedientes a Deus, muitas vezes são prósperas? Porque existe nutrição no lago. Existe nutrição para a prosperidade no mundo, só que ela não vem de Deus. Eu não posso dizer que isso é bênção. Eu posso dizer que isso simplesmente são resultados. E os resultados não necessariamente são prova da aprovação de Deus. Você pode ter muitos resultados bons e Deus está olhando lá de cima e está rejeitando a sua vida. Então a primeira coisa é que esse rio de graça, ele vem de Deus, ele não surge do nada, ele surge do próprio Deus e se espalha por toda a nação. E aí a gente vai para a segunda conclusão, de que além dele surgir de Deus, ele nascer de Deus, ele tem uma direção certa. A graça de Deus, ela tem uma direção. E quando a gente entende aqui a geografia, a gente percebe que aquela água, ela vai permear toda a nação de Israel, vai passar por Jerusalém, vai passar ali pela Judéia, vai subir na direção do Mar Morto, e vai passar por todo o que a gente chama hoje em dia de Terra Santa. A graça de Deus, ela está disponível para você, meu irmão. Está disponível para a tua vida, para a tua família. Está disponível para aqueles que Ele chama, para aqueles que Ele tem misericórdia, para aqueles que têm a capacidade de dizer sim para o chamado de Deus. Existe uma direção para essa água, ela não vai para qualquer direção. Não é como essa chuva que teve esses dias aqui. Teve uma chuva esses dias aqui em Pouso Alegre, que eu falei assim, ela está vindo desse lado. Quando eu olhava, ela está vindo do outro também. Quando eu olhava, ela estava vindo do outro. Quando eu vi a casa, eu já estava inundada. Aconteceu com vocês? Aqui tem uma direção. Tem uma direção a seguir. A terceira coisa que a gente vê aqui, quando a gente lê esses primeiros versículos, né, que a extensão da graça de Deus, ela é incompreensível na sua grandeza. Porque na visão do profeta, ele põe o seu corpo dentro da água, e ao pisar na água, a água está molhando ali as canelas dele. Já era água, mas era pouca água. Pouca água. E ele anda mais um pouquinho para frente na sua visão, e quando ele vê, ele percebe que as águas já chegaram nos joelhos. Já é um córrego, né? Córregozinho. Ao caminhar mais um pouco, as águas já estão nos ombros. Já posso dizer que é um rio. Mas 500 metros para frente, já não dá para pôr o pé no chão.
Então já não dá pé, como a gente diz aqui no Brasil. Já não dá pé, já é um rio grande. Eu posso dizer que já é um rio navegável. Já é um rio capaz de ter espécies de peixe. Já é um rio capaz de abençoar grandes regiões. Então a graça de Deus, ela toma uma proporção que a gente não imagina. É por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, limitar a graça de Deus à nossa pequena fé. Muitas vezes a gente pensa assim, será se Deus é capaz de me ajudar nessa situação tão difícil? É difícil para você, meu irmão. Para Deus não é não. Será se Deus é capaz de perdoar essa pessoa que fez isso, uma pessoa desprezada pela sociedade, totalmente marginalizada? Será se Deus é capaz de restaurar? E a gente até fala, isso! E a resposta é sim. Porque a graça de Deus não se limita à nossa fé e à nossa compreensão. A graça de Deus, ela nos inunda. Ela vai para além da nossa capacidade de medir e de entender. E essa graça, ela sara e ela cura, ela liberta, ela limpa toda e qualquer situação. Ela modifica. Tem uma coisa que o rio faz, é modificar. Ele vai modificando tudo à sua volta. Se você desvia um rio para uma terra seca, daqui a pouco essa terra ela começa a nascer brotos, ela fica verde. Se você plantar, vai crescer. A gente vê isso aqui no Vale do São Francisco, muito perto da gente. Locais que eram tidos como inférteis estão lá no processo de gotejamento, produzindo as uvas mais caras do nosso país. Gotejamento. Pezinho da videira. Outra coisa que eu vejo aqui, é um alerta que eu preciso fazer para a igreja, é o seguinte: não despreze os pequenos começos. Isso aqui eu quero que você repita comigo. Não despreze os pequenos começos. Vamos falar de novo? Não despreze os pequenos começos. Era um pouquinho de água na canela, gente. E a gente precisa entender que o agir de Deus se dá dessa maneira na nossa vida e na vida da igreja. Quando a gente percebe algo nascendo, pequeno, tímido, às vezes ali cheio de coisas para melhorar, a gente acha, isso aí não vai dar em nada. Mas não é assim que Deus nos ensina. Ele nos ensina a confiar que tudo começa timidamente. Eu tenho que lembrar aqui do outro profeta aqui contemporâneo, né? Aliás, um pouquinho à frente, Isaías, quando ele vai falar de Jesus, e vai dizer que Jesus surge como um brotozinho. O ministério dele começa timidamente. E 2000 anos depois está aqui, ó. Só a Igreja Batista nesse país, a gente tem quase 20 mil. Só Batista. A Assembleia de Deus deve ter umas 80 mil. Timidamente. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas, né? Quando a gente vê Jesus falando de fidelidade lá em Lucas 16, versículo 10, quando ele vai falar dos trabalhadores, ele diz assim: aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Mas começa com o pouco. Começa com o pequeno. Começa devagar. Quando Elias está ali esperando uma resposta de Deus, ele pede para o servo dele, ou dá uma olhada, vai lá, olha lá se está vindo chuva. Aí ele foi, não tem nada não, Elias. Aí daqui a pouco, vai de novo, olha lá, está vindo chuva. Aí daqui a pouco o menino volta com uma notícia, eu vejo grande, do tamanho. Ó, Elias, eu medi assim, ó, está mais ou menos daqui, ó, desse tamanho aqui. O que Elias fala? Isso aí não é nada, não. Deve ser uma nuvem que já passa. Vamos levantar e vamos lá avisar que a chuva está vindo. Pequenos começos. Os pequenos começos são importantes para Deus, né? Quando Jó, ele está ali jogado, prostrado, já com a vida destruída, os filhos mortos, os animais mortos, as fazendas destruídas ali, e ele vai pensar sobre esperança.
lá no capítulo 14, versículo 9, tem uma frase muito interessante de Jó, quando ele fala assim: há esperança para a árvore, porque ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Essa expressão cheiro de água é interessante porque ela quer dizer o seguinte: nem precisa de muito, mas se começar a gotejar em cima de uma árvore cortada, ela brota de novo. Brota. A gente precisa valorizar os pequenos começos, isso é muito importante. É por isso que eu louvo a Deus pela vida da Eloá. Viu, Eloá? Louvo a Deus pela sua vida dirigindo o culto aqui ontem, tremendo. Louvo a Deus pela vida da Camila, olhando para o esboço, esquecendo a mensagem. Né? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque os pequenos começos não representam o final daquilo que Deus tem para você. Eu vejo a Eloá extremamente atuante, liderando aqui. Eu vejo a Camila pregando e sendo responsável por grandes atividades da igreja. Eu vejo pelos olhos da fé de que esse pequeno começo na tua vida vai te levar para um lugar bem maior. E não é profetada, não. É porque eu não sou burro. É porque a gente vê, a gente percebe que Deus está começando algo. E a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? Porque a gente precisa entender que o desejo de Deus é sarar, é inundar todos aqueles que Ele chama de povo. Então, se você é povo de Deus, acredite, Deus quer inundar a sua vida. Só que lá no versículo 6, continua a leitura aqui comigo. Ele me perguntou, ou seja, aquele homem, aquele anjo, aquele enviado de Deus, perguntou para o profeta: filho do homem, você vê isso? Filho do homem, você vê isso? Essa pergunta, ela é bastante interessante, porque ela fala da nossa capacidade de entender o agir de Deus, né? Porque quando o profeta ele é levado a compreender essa grandeza, ele é desafiado a fazer a interpretação correta. Nós estamos há 2 domingos aqui na Escola Bíblica Dominical falando sobre essa coisa da visão correta. Quando Jesus cura aquele aleijado num dia de sábado e fala: pega a tua cama, levanta e anda. Ele, aleijado, curado, pega a cama dele, põe nas costas e começa a caminhar. Curado. Os religiosos, olhando para aquilo, não enxergavam a cura. Eles enxergavam um homem transgredindo o sábado. Os nossos olhos precisam ver o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. Então, eu poderia ampliar a pergunta dizendo assim: você está vendo isso? Você está vendo o quanto a graça de Deus é grande, o quanto o poder de Deus é grande, o quanto o amor de Deus é grande? Você consegue ver isso? E nós só conseguimos entender a graça de Deus quando os nossos olhos estão treinados para ver Deus. Senão a gente sempre vai achar que Deus é um córregozinho que está saindo por baixo de uma porta. E Deus não é isso. Ele é capaz de modificar toda uma situação. Continua comigo, versículo 7. Quando ali cheguei na margem, né, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Qual mar aqui? Ele está falando do mar Morto. Tá? E deságua no mar. A água ali será saneada, ou seja, será curada. Versículo 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para cima e saneia e cura a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Viverá. Existe vida nesse fluir de Deus. Vida. E viver é muito mais do que sobreviver, meus amados. O conceito de vida para a religião judaica é diferente.
Viver para eles não é respirar. Viver é ter prazer na vida. É mais do que viver, mais do que respirar. Ah, está vivo. Não, não é isso para eles. Para eles é quando você tem prazer na vida. E esse rio de Deus, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo renovação, ele vem trazendo modificação, principalmente para aquilo que a gente está considerando como morto. Morto. Eu poderia dar várias ilustrações aqui, né? E a primeira delas é do próprio Mestre Jesus, quando lá em Marcos 2,17, questionado sobre a sua missão na terra, Jesus ele diz assim: eu vim para os doentes. Porque são os doentes que precisam de cura. Quem está sadio não precisa de remédio. Estou parafraseando, tá? Eu vim para trazer cura àqueles que são necessitados de cura. Se eu pedir para você levantar a mão se você precisa ser curado de alguma área da sua vida, todos nós aqui levantaremos as nossas mãos. Sempre há algo na nossa vida que precisa ser sarado por Deus, precisa ser curado, precisa ser transformado. Se a gente olhar, né, aquela história que está lá em João 11, né, quando Lázaro, o amigo de Jesus, ele morre, e Jesus demora um pouquinho, quando chega ele já está ali sepultado. Marta vai correndo na direção de Jesus, e quando chega Jesus, ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. A bênção de Deus, ela transforma aquilo que nós consideramos como morto em algo novo, sarado, curado, renovado. Não existe nada, acredite, não existe nada na sua vida que Deus não possa curar, não possa restaurar, não possa mudar, não possa dar uma nova direção. Não existe relacionamento tão destruído que não possa ser restaurado por Deus. Não existe vício que seja tão terrível que Deus não possa resgatar desse vício. Não existe vida tão desviada dos caminhos do Senhor que o coração não possa ser tocado e reconduzido para os caminhos do Senhor. Porque a graça de Deus, ela não bate na canela, ela nos inunda. E ela é capaz de chegar aonde a gente nem imagina. Acompanha comigo, versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde En-Gede até Engleim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Vamos pular para o versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Isso lembra o quê? Salmo 1, versículo 3, não é? Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas servirão de remédio. Então aqui a gente tem uma declaração do quão maravilhoso é você viver debaixo da graça de Deus. E isso aqui, meus amados, em nada tem a ver com teologia da prosperidade. Absolutamente nada. Aqui é simplesmente o reconhecimento de que nós servimos a um Deus misericordioso, que, entendendo a nossa necessidade de cura, se achega até nós. E tem 3 lições importantes aqui. A primeira: haverá pescadores nesse rio. O pescador, ele não ganha o peixe gratuitamente. Ele tem que ir atrás do peixe. Assim? Quem pesca aí sabe, né? Vai lá, escolhe a varinha, escolhe o anzol, escolhe a isca. Espera o peixe morder. Assim? Aí, dependendo do jeito que está agitando lá, você fala assim: esse peixe não está mordendo a isca, ele está roubando a minha isca. Está comendo tudo e não mordeu. Se você puxa, vem o anzol liso, né? Então.
O pescador tem que ir atrás do peixe. Eu nunca vi pescador parado na beira do rio, o peixe vem e pula no cesto. Não existe. E o que isso aqui tem para falar para nós? Gente, acredite, Deus quer te abençoar, mas tem a parte que é sua. Tem uma parte nesse processo que depende de você. Não adianta você dizer assim, eu quero que Deus me abençoe, mas você está distante dele, você não está buscando a face dele, você não está buscando a providência de Deus na tua vida, você está apático ao rio, você está distante do rio. A figura do pescador me mostra que existe uma parte que é responsabilidade nossa, a gente tem que ir atrás. Deus me esqueceu. Não, o rio está lá. Você está dentro do rio? Você está achando que o rio vai fazer uma curva e cair na tua cabeça, assim, dentro da tua casa? Tem uma parte que é nossa. A gente precisa buscar de Deus. Buscar, né, em Deus aquilo que a gente precisa. Uma outra coisa que é interessante é quando o texto aqui vai dizer que existem partes próprias para se lançar a rede. Se alguém já pescou com rede, sabe que não é toda a parte do rio que você pode lançar uma rede. Se tiver muitos galhos, você estraga a tua rede. Se tiver muita pedra, ela não serve para nada. Tem um lugar certo para você lançar a rede. Porque um rio, ele tem lugar certo para tudo, um rio grande. Um rio grande, ele tem lugar certo para você pescar, ele tem lugar certo para você tomar banho, ele tem lugar certo para você desviar um pouco da água para irrigar uma plantação, ele tem lugar certo para tudo. Só que tem lugares do rio que ele não serve para você tomar banho, não serve para você desviar para a plantação, não serve para jogar a tarrafa, não serve. Não, ele só serve para você contemplar. Quem já foi nas cataratas do Iguaçu e fica de olho naquelas cataratas ali, aquele lugar do rio serve para quê? Só para você admirar a força da água. Só para você admirar o quanto aquilo é bonito. E Deus também é assim. E vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa chamada adoração. Na adoração a gente não está pedindo, na adoração a gente não está clamando, na adoração a gente está simplesmente admirando quem é esse nosso Deus. Tem lugar certo para tudo. E uma parte importante da nossa vida cristã é a gente ter condição de fechar a nossa boca, parar de pedir, parar desse clamor que a gente tem às vezes e só olhar para a grandeza de Deus e adorá-lo pelo que Ele é. Tem lugar certo para tudo, gente. Para cada situação tem uma coisa, tem um propósito, né? E quem firma, continuando esse trecho que nós lemos, quem firma as suas raízes na beira desse rio, vai ser bem sucedido. Nós temos recebido muitos casais na nossa igreja. E com uma característica bem interessante. São casais. Eu vou falar o perfil, ver se vocês se encaixam. É verdade o que eu vou falar aqui. Nesses 2 anos que a gente está aqui na igreja, olha o perfil de casal que a gente tem recebido. Casados há no máximo 15 anos, com filhos em idade escolar, procurando uma igreja que transmita valores para os filhos. Quantos a gente recebeu assim? Paulo, Eli, Rondinei, né? a Esther e o Jean. Aqui, Vanessa. Deus tem trazido gente assim para cá. A gente tem que ler isso e entender a responsabilidade que nós temos. Nós temos uma responsabilidade com essas crianças, nós temos uma responsabilidade com esses casais, nós temos responsabilidade com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Por quê? Porque nós entendemos que quando nós plantamos a nossa família na margem desse rio de bênção de Deus, Deus caminha junto com a gente e nos ajuda nessa tarefa tão difícil, que é ser família nesse mundo tão complicado. Eu estou concluindo a mensagem, mas eu pulei intencionalmente o versículo 11. O último versículo que nós vamos ler hoje. E o versículo 11 diz assim: mas, sempre tem um mas, né? A esposa se arruma, pergunta para o marido, fala, tô bonita. Ele fala assim, você tá linda, mas, esse mais que é sempre o problema.
A gente está falando só de bênção de Deus aqui, mas tem um mais. A gente tem que falar desse mais. Mas os charcos, os pântanos, não ficarão curados, saneados. Serão deixados para o sal. Mas os charcos e os pântanos não serão curados. Os charcos, meus amados, tem a ver com aqueles braços do rio, aqueles cantinhos assim, ó, que a água chega lá, mas ela empoça. O caminho natural do rio passa por aqui e aquele poço que forma ali, ele fica uma água parada. E aquela água que fica parada ali, rodando só entre ela mesma ali, vai criando lodo. Vai ficando escurecida, vai ficando verde. Ou vira até um pântanozinho, ou seja, vai ficando barroso. Já viu aqueles cantinhos de rio que você põe o pé afunda até o joelho? Vai ficando barroso. E todo rio tem isso também. O mesmo rio que tem a água limpa, o mesmo rio que rega as árvores e as plantas, o mesmo rio que produz vários tipos de peixe, que traz alimento, que traz bênção, esse rio tem pontos que tem lodo e tem pontos que tem lamaçal. E o texto diz que esses lugares não serão curados, não serão sarados. E aí eu preciso dar uma triste notícia para vocês. Existem homens e mulheres que nunca serão transformados pela graça de Deus. Tem pessoas que parecem que são igual frigideira antiaderente. Sabe frigideira antiaderente quando está novinha? Você põe um ovo lá, você fez assim, o ovo dá 3 cambalhotas e volta, mas não gruda. Tem gente que parece que é antiaderente à graça de Deus. A pessoa às vezes está dentro da igreja, contempla uma verdade de Deus, compreende essa verdade, mas essa verdade fica na mente e nunca chega no coração. Escutam sobre Deus, mas escutam em vão, porque não abrem os seus corações. Aprendem sobre Deus, então sabem coisas sobre Deus, mas esse aprender não leva elas a uma prática de obediência a Deus. É só um aprendizado vazio, né? São pessoas que até sentem a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não é coisa de crente. Sentir a presença de Deus é coisa de quem está vivo, gente. Porque Deus está presente em todos os lugares. Tem gente que até sente a presença de Deus, mas aquilo ali não leva a pessoa a uma mudança de vida. São como charcos de lodo, como lamaçal, que até experimentam da água chegando até eles, mas aquilo ali não é suficiente para mudar a sua realidade, para mudar a sua situação. São pessoas que misturam experiências com Deus com a permanência na prática do pecado. E essa mistura é perigosa, porque essa mistura não gera uma água limpa, ela gera um lamaçal que te leva a cada vez estar mais afundado nele. Infelizmente, tem pessoas que não serão curadas, porque são incapazes de romper essa barreira entre ter um conhecimento intelectual de Deus e ter uma vida realmente entregue nas mãos do Senhor. Em Mateus 5,45, Jesus ele fala uma coisa muito importante, que é uma verdade. Ele diz assim, olha, o sol, ele nasce sobre todos. A chuva, ela cai sobre todos. E a conclusão óbvia é, o sol e a chuva caem sobre justos e injustos. Então, o fato de alguém experimentar algo de Deus não significa que essa pessoa pertence a Deus. Pertencem ao Senhor aqueles que são capazes de atender o seu chamado. Pertencem ao Senhor aqueles que são capazes de ter uma mudança de vida de verdade. Esses pertencem ao Senhor. Esses são verdadeiramente transformados por Deus, né? Então, essa situação terrível, né? Essa situação terrível vai levando a pessoa a cada vez uma situação pior.
Uma coisa interessante, assim, vocês conhecem pessoas que são rápidas em criticar a falha de crente? Tá lá, ó, é crente, fez tal coisa. Olha lá, está dizendo que é crente, fez tal coisa. Tá, mas tudo bem. Mas essa pessoa que está tecendo essa crítica, ela está caminhando com Deus? Não. Não. É uma pessoa que tem uma compreensão da vontade de Deus até o ponto de poder criticar, mas ela não tem uma vida ainda andando com Deus. Conhecem a santidade de Deus, mas no mundo não vivem. Até se comovem com os feitos de Deus. A pessoa vê o testemunho de alguém, chora, olha Deus fazendo tal. Mas só fica nisso, gente. Nós teremos sempre locais entre as pessoas que conhecem a Deus que vão formar lodo, vai formar lama, mas não vai ser sarado. Porque para ser sarado é necessário ter obediência e um coração sensível à voz de Deus. Então nós temos uma grande advertência aí, né? Ao ser visitado pela graça de Deus, nós precisamos nos mover na direção de Deus. Então quando Deus visitar o teu coração, não resista à voz do Senhor, pelo contrário, se mova na direção de Deus. Nós temos uma outra coisa importante que a gente precisa entender, que é o despertamento, né? Quando nós somos, nós nos vemos dentro de uma religião, essa religião não pode ser vazia no nosso coração, ela precisa nos levar a um despertamento verdadeiro, de andar, de buscar ao Senhor. Nós precisamos ser gratos a essa graça de Deus derramada, né? Porque a verdadeira gratidão, ela gera obediência. Gravem isso é muito importante. A verdadeira gratidão não é dizer obrigado. A verdadeira gratidão tem a ver com o desejo de você atender o chamado de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida. E por fim, eu queria dar uma palavra para a liderança, dizendo, olha, se tem uma coisa aqui que fala muito para os líderes tudo que fica parado gera lodo e gera lama.